pessoal, boa noite. A gente sempre começa com uma provocação, tá? Então vamos lá. Quem é o paciente do nosso caso? É um paciente jovem de 36 anos, tabagista, hipertenso, diabético, que não fazia uso de nenhuma medicação regular e que antes da admissão no nosso serviço, há 5 dias, ele tinha sido admitido em outro serviço por infarto agudo do miocárdio e, na oportunidade, ele foi submetido à angioplastia da artéria descendente anterior com colocação de 2 stents. Por motivos que não ficaram bem claros, o paciente evadiu desse serviço e ficou, durante esses 5 dias, sem a dupla antiagregação plaquetária. No dia 16 de agosto, 2 horas da manhã, o paciente chegou com 30 minutos de dor torácica ao nosso setor de emergência. Esses eram os sinais vitais da chegada, e esse era o eletrocardiograma da chegada. Não tem muita dúvida, né? É um infarto anterior extenso. Pela história clínica, provavelmente se trata de trombose aguda dos stents. Tá? E aqui é o cateterismo cardíaco realizado. Dá para perceber, aqui não é melhor projeção, opa, voltando um pouquinho. Aqui é a coronária esquerda, a DA fechada no ósteo, os estentes trombosados, você tem um marginalzinho com lesão grave proximal e uma CX também com a atoreomatose difusa ali, mais distal. Infelizmente, a angioplastia primária não teve sucesso, o paciente intercorreu na sala de hemodinâmica com estabilidade. Tá? Foi necessário intubação orotraqueal, uma intubação difícil, 2 tentativas com relato de broncoaspiração. Durante a tentativa de abertura da artéria, o paciente evoluiu com PCR em AESP por 20 minutos, ele prontamente foi atendido pela equipe da hemodinâmica. Após a reversão à circulação espontânea, a equipe optou pela implantação do BIA, pelo implante do BIA, início de droga vasoativa, estabilização e encaminhamento para a unidade de terapia intensiva. Então, nós já não estávamos mais diante de um paciente com choque, com um infarto agudo miocárdico, nós já estávamos com um paciente em choque cardiogênico pós-infarto agudo miocárdico. Durante a apresentação, pessoal, a gente vai inserir alguns tópicos, revisar alguns conceitos da literatura, e a ideia é que esse espaço seja minimamente acolhedor para a gente poder também dividir dúvidas, angústias, medos, pesadelos, quem sabe sonhos também, mas dividir dúvidas que às vezes são muito frequentes no nosso dia a dia, tá? A depender da diretriz que a gente lê ou do estudo que a gente se reporta, os critérios definidores de choque cardiogênico variam, mas de forma geral é um estado de baixo débito cardíaco que leva a uma hipoperfusão tecidual. Existe um insulto cardíaco primário, que em 80% dos casos é síndrome coronariana aguda, sim. Após o estabelecimento desse estado de baixo débito cardíaco, do choque cardiogênico, acontecem 3 espirais em paralelo, um espiral da vasoconstricção periférica, um espiral da sobrecarga volêmica e um espiral da inflamação e isquemia, que perpetuam esse estado de baixo débito cardíaco. Que a perpetuação desse estado de baixo débito, da falha cardíaca, vai gerar falha multiorgânica e pode culminar também a óbito. Perfeito. Pessoal, essa é a nossa primeira janela para discutir um pouco da estratégia inicial frente a esse choque cardiogênico pós-IAM, tá? Então, a gente vai recorrer ao EduPulsos de novo. Então, aqui está o PIN para quem ainda não acessou, tá? E agora, a nossa próxima questão é essa daqui. Então, como que a gente faria o manejo inicial desse choque cardiogênico? Aqui eu coloquei 3 colunas para a gente colocar um pouco sobre drogas vasoativas, se usaria algum outro dispositivo mecânico de assistência ventricular, ou se alguém quiser discorrer sobre o uso do BIA nessa questão, e se usaria algum tipo de monitorização hemodinâmica invasiva. Eu vou só mostrar para vocês, na maioria dos casos aí, como é que está aparecendo para vocês no celular. Deve estar aparecendo dessa forma, certo? Então, essas colunas estão aqui, ó. E vocês vão colocar post-it do comentário de cada um de vocês. Então, por exemplo, vocês querem comentar qual droga vasoativa vocês iniciariam. Vocês clicam primeiro aqui na coluna que vocês vão comentar, escreve o comentário, escolhe a cor da sua nota e clica em enviar. A mesma coisa para as outras colunas. Vocês podem fazer comentário nas 3 colunas, tá? Quem tiver alguma dificuldade, me fala. Então, aí, quais seriam as drogas vasoativas iniciais? Dobutanora, Dobuta também,
Combinação noridobuta, Bia. Vamos lá, pessoal. Ninguém colocou adrena, todo mundo na dupla aí, noridobuta. Olha. Legal. Balão intraórtico no dispositivo. Swan-Ganz. Então, recapitulando o caso, 36 anos, o paciente, uma DA fechada, foi para o cateterismo, não conseguiu abrir a artéria e intercorreu com choque. Com Bia Eco ou Swan-Ganz? Swan-Ganz. Termodiluição transpulmonar, Eco. Bia. No momento, apenas o Bia. Eco. Vale lembrar que não tem certo ou errado na medicina, né? Então, Exato. Aqui a gente só quer ouvir um pouquinho de vocês. Dobutamina, Inora, Bia, Pico. Perfeito. Se alguém quiser abrir o microfone e falar também, estejam à vontade, tá? Isso aqui é só uma forma de vocês conseguirem se expressar sem ter nenhuma inibição aí, tá? Perfeito. Eu não sei porque eu não consigo abrir essas notas a mais aqui. Mas acho que foi, né? Então, recapitulando aqui, noridobuta para todo mundo. Alguns mencionaram ECMO como outro dispositivo mecânico. Alguns a favor do BIA, outros nenhum mecânico. E aqui, monitorização, ganhou aqui o catéter de artéria pulmonar. Alguns métodos aqui, como o PICO, que é o termodiluição transpulmonar. Perfeito. Antes de passar, eu tenho um outro questionamento aqui para vocês também, que é esse daqui. Então, só lembrando aquele CAT que a gente mostrou, a artéria não conseguiu ser aberta, né? Alguém optaria por uma revascularização cirúrgica de urgência nesse momento? Então, eu sei que tem duas mãozinhas aí em cada alternativa, mas é mãozinha para cima na alternativa que você escolher, tá? Opa! Então, sim, encaminhar para uma revascularização cirúrgica de urgência. Usem só a mãozinha para cima, tá, gente? Mãozinha para cima na alternativa que vocês querem, sim ou não? é pau a pau, hein? Tá. Vamos lá, mais votos, gente. Deixa eu ver quanto que tem aqui no. Quantas pessoas. Samia Acho já que votou? talvez nesse momento de que ele acabou de parar, que está bastante instável, eu não sei se é o melhor momento, se talvez a gente me estabilize um pouquinho melhor para começar a pensar numa revasc cirúrgica de urgência, mas ele não é de urgência. Uhum. Mas alguém quer falar? Não, você perguntou se eu já dei minha opinião, já, mas eu já sei o desfecho do caso, né? Então não vale. Não, tranquilo. Aqui É. E aqui a gente pode mudar o desfecho, hein? O que faria diferente? não tem gabarito aí. Exato, exato. Quem mais? Murilo já votou? Opa, já. André? Edu, tá quase pau a pau aí. Revascularização cirúrgica de urgência. Acho que dá pra gente seguir a aula, né? Então vamos. A gente vê. Então, pessoal, vamos fazer agora um desfile sobre os principais temas das perguntas, tá? Há poucos conceitos bem estabelecidos em choque cardiogênico pós-EAM,
mas o principal conceito bem estabelecido é que a reperfusão do miocárdio acometido, ela reduz o risco de óbito, tá? E esse conceito advém desse estudo do New England de 1999, que mudou paradigmas e colocou a estratégia de revascularização precoce como pedra angular do tratamento desses pacientes. Vamos falar rapidamente sobre esse estudo. Eram pacientes admitidos por infarto agudo do miocárdio e desenvolveram choque cardiogênico até 36 horas da admissão. Então, 302 pacientes foram randomizados para 2 grupos. Ambos os grupos era estimulado o uso de balão intraórtico, estimulado o uso de droga vasoativa também. Um grupo, que é o grupo Estratégia de Revascularização Precoce, deveriam ser encaminhados em até 6 horas da randomização para o laboratório de hemodinâmica e aí sim definir qual a estratégia de revascularização seria utilizada. Se angioplastia com balão, né, imagina, 99 era o que tínhamos, né? Angioplastia com stent ou cirurgia de revascularização miocárdica. E um outro grupo, o grupo controle, que seria o grupo estabilização inicial, deveria permanecer em terapia intensiva por até 54 horas e a partir daí, se a equipe julgasse necessário, ser encaminhada ao laboratório de hemodinâmica. O desfecho primário desse estudo foi mortalidade geral em 1 mês, tá? E os desfechos secundários foram mortalidade geral em 6 e 12 meses, tá? E aqui é o resultado final do shock trial, desse estudo. Em 1 mês não houve diferença de mortalidade, mas a partir de 2 meses até 12 meses, né, há um benefício. Esse benefício ele se mantém a favor da estratégia de revascularização precoce. A partir desse estudo, as diretrizes mudaram e essa estratégia passou a ter recomendação 1, nível de evidência B, no tratamento de choque cardiogênico pós-infarto agudo do miocárdio. Isso é em 1999, né? Qual é a conduta mais contemporânea, né, com base nesse estudo? Preferencialmente, a revascularização deve ser feita através da angioplastia primária da artéria relacionada com o infarto, tá? Pelo motivo simples da gente conseguir atingir essa reperfusão de uma forma mais rápida, de forma mais precoce, tá? Alguns casos devem ser referenciados para cirurgia cardíaca de emergência, tá? Existem 3 grupos principais onde a gente deve estimular a cirurgia cardíaca de emergência. Quais são eles? A citar. São pacientes multiarteriais para os quais eu não tenho definido claramente qual é a artéria relacionada com o infarto, tá? Imagina. Normalmente esses pacientes são multiarteriais e a gente é angioplasta, mas existem aqueles que a gente não consegue definir qual a artéria relacionada. Esse grupo de pacientes teria mais benefício com a cirurgia de emergência. O outro grupo seriam pacientes com infarto e complicações mecânicas, tá? Então deveriam ser referenciados para a cirurgia também. E o terceiro grupo são pacientes que têm artéria bem definida relacionada ao infarto, artéria patente, mas por um defeito anatômico, uma dificuldade anatômica, não seria possível a angioplastia, tá? Então, esses 3 grupos, a gente teria uma tendência a levar para a cirurgia de emergência. Por outro lado, há o extremo oposto. Há um grupo onde o encaminhamento para a cirurgia de emergência precisa ser pesado de forma melhor. Qual é esse grupo? É um grupo que chega com isquemia, já com isquemia tardia, com a artéria fechada e com a angioplastia sem sucesso. Então, esse grupo, a gente teria que colocar algumas cartas na mesa, avaliar o retardo da reperfusão, avaliar também a possibilidade de não salvamento miocárdico e risco cirúrgico alto, e talvez uma discussão multiprofissional, multiespecialidade, não levar esse paciente para a cirurgia, tá bom? Aqui, rapidamente, depois a gente vai citar os outros temas. Após esse estudo do shock trial, a mortalidade do choque cardiogênico saiu, que era em torno de 60%, 70%, para em torno de 40%, 30%, que é a mortalidade mais atual, ainda assim uma mortalidade alta. Próximo. Aqui é uma série mais contemporânea, de 2001 a 2011, que também aponta para em torno de 30% a 60%, e com a variabilidade regional muito grande da mortalidade de choque cardiogênico. Outro tema abordado nas perguntas foi a questão do balão intraórtico. A gente vai falar depois de suporte circulatório mecânico temporário, tá? O balão intraórtico foi usado durante muito tempo. Nós temos quilometragem, rodagem da utilização de balão intraórtico em choque cardiogênico. O mecanismo é um mecanismo pneumático. Só para citar rapidamente,
Durante a diástole do ventrículo esquerdo, a válvula aórtica está fechada, o balão insufla. Isso gera um aumento de fluxo para as coronárias e um aumento de fluxo para as artérias renais. Já na sístole acontece o contrário, né? O ventrículo, a válvula aórtica está aberta, o ventrículo ejeta, o balão ele é desinsuflado, isso gera um efeito vácuo que melhora a pós-carga do ventrículo, melhora a ejeção. Próximo. Bem, isso aqui é uma curva clássica, a gente não vai se deter nela, é bem presente nos consoles do balão intraórtico. Esse pico de aumento diastólico é o responsável pelos efeitos hemodinâmicos do balão. Mas, enfim, em 2012 nós tivemos um outro estudo clássico, o Shock Trial 2, que veio também a mudar paradigma no tratamento desses pacientes. A gente já tinha um conceito da revascularização precoce, então eram pacientes admitidos por infarto agudo do miocárdio em choque cardiogênico, para os quais era esperado a revascularização precoce. 600 pacientes foram divididos em 2 grupos, um grupo onde os pacientes foram suportados com balão intraórtico, outro grupo de controle. O implante do balão era feito ou imediatamente antes ou imediatamente após a revascularização. O desfecho primário desse estudo os pacientes foram seguidos por 30 dias e o desfecho primário foi mortalidade geral. Os desfechos secundários tiveram vários, lactato, permanência em UTI, uso de droga vasoativa, mas o resultado está aqui. Em 30 dias não houve diferença no desfecho primário, tanto para o grupo controle quanto para o grupo BIA. E aí a recomendação para o uso do balão em choque cardiogênico de forma rotineira após infarto caiu para 3B. Existe uma recomendação 2A, mas com nível de evidência C, para o uso do choque cardiogênico pós-infarto, com complicação mecânica, suportando até uma cirurgia de correção dessa complicação. Tá bom? Bem, agora falando um pouquinho dos outros 2 temas abordados, catéter de artéria pulmonar. Bem, antes, só frisar que não existe nenhum estudo que foque especificamente nessa população, né, no choque cardiogênico pós-infarto e o uso do catéter de artéria pulmonar. Também não existe nenhum estudo que pega dados do catéter de artéria pulmonar em um algoritmo, um estudo prospectivo também nessa população. O que tem vários estudos randomizados pequenos que abordam o uso do catéter de artéria pulmonar em diversas situações da terapia intensiva. Insuficiência cardíaca, sepse, SARA, pós-cirurgia. Em 2005, teve essa meta-análise do JAMA, eram 13 estudos, 5.000 pacientes randomizados, eram estudos que avaliavam de alguma forma a mortalidade e que não houve benefício da utilização do catéter de artéria pulmonar para sobrevida nesses pacientes. Por causa disso, as diretrizes, elas têm uma... Só volta um pouquinho antes, Nath. Por causa dessa ausência de benefício em sobrevida, a recomendação para o uso do catéter de artéria pulmonar nesses pacientes é 2B, ou seja, você pode usar o catéter, nível de evidência B, mas no sentido de guiar terapêutica e de confirmar diagnóstico. Existe esse estudo, eu vou citar rapidamente, de 2019, do Jornal de Insuficiência Cardíaca, que talvez nos aponte para um cenário mais alvissareiro. Tá? Vou citar rapidamente. Os autores se debruçaram sobre um registro, tá? O banco de dados de pacientes internados nos Estados Unidos com insuficiência cardíaca e choque cardiogênico no período de 2004 a 2014. Vamos focar na linha laranja, tá? Que é a linha dos pacientes com choque cardiogênico. Então, esse primeiro gráfico, são 2 gráficos apenas, esse primeiro gráfico mostra que durante o tempo, após, coincidiu mais ou menos com a publicação daquela meta-análise anterior, houve realmente uma diminuição do uso do catéter de artéria pulmonar nesse tipo de pacientes. Mas, e aí é o cenário mais, que eu aponto talvez alvissareiro, né? Mais para frente. Vamos focar novamente nas linhas em laranja. A linha laranja contínua, ela mostra a mortalidade pelo tempo, né, dos pacientes com choque cardiogênico que foram monitorizados com catéter de artéria pulmonar. E a linha tracejada mostra os pacientes com choque cardiogênico, mas que não foram monitorizados. E o que a gente observa a partir de 2008, 2009? Que pacientes que foram monitorizados com catéter de artéria pulmonar tiveram uma mortalidade menor. Claro que isso aqui é uma análise de um registro, tá? A gente não pode tirar conclusões maiores com isso, mas que talvez a gente
talvez reflita uma seleção melhor dos pacientes, uma melhor utilização dos dados provenientes do catéter. Tá? Então, esse é o cenário alvissareiro que eu falei. Talvez a gente tenha outras novidades, né, mais para frente. E o último ponto abordado nas perguntas sobre drogas vasoativas. Bem, se existe uma escassez de estudos em choque cardiogênico, quando a gente pega o cenário de drogas vasoativas, existe uma aridez. Eu estou diante de um deserto do Saara aqui. Bem, de uma forma geral, existem pouquíssimos estudos, tá? E o que existem são recomendações de você usar droga vasoativa, seja vasopressores, seja medicações inotrópicas, na menor dose possível e por menor tempo possível. Existe uma recomendação que a preferência pelo vasopressor seja a noradrenalina, tá? Até em ambiente pré-hospitalar, em laboratório de hemodinâmica, seja a primeira droga a ser utilizada. Até a reversão da hipotensão, a estabelecimento de níveis pressóricos mais adequados, uma PAM de 60, 65, 70. Tá? Muitas vezes a gente consegue melhorar a perfusão orgânica só restabelecendo níveis pressóricos. E caso a gente tenha que utilizar algum outro inotrópico, o inotrópico de primeira escolha talvez seria a dobutamina. Eu citei rapidamente esse estudo, porque, como eu falei, nós estamos diante de um cenário no deserto do Saara. Então, quando você está no deserto do Saara e vê uma árvore lá longe, essa árvore lhe chama atenção. Esse estudo foi publicado no JACC, o Jornal da American College, de 2018, e ele viu justamente esses pacientes que nós estamos estudando, né? Epinefrina, adrenalina e noradrenalina em pacientes com choque cardiogênico pós-infarto agudo miocárdico. Foi um estudo com várias limitações metodológicas, então, assim, não é para destruir uma medicação ou outra, nem para tirar uma conclusão mais intempestiva. Várias limitações metodológicas, eles teve uma taxa de recrutamento baixa, não avaliou desfechos clínicos importantes, e ele foi interrompido por causa de um desfecho de segurança que não tinha sido pré-especificado. Ou seja, se a gente fuçar bem, tem muitos erros. Mas se minha dúvida for outra, minha dúvida for uma dúvida talvez um pouco mais básica, pueril, só para saber qual o primeiro vasopressor, alguns dados desses estudos talvez me ajudem. Então, o desfecho de eficácia, a gente não vai se deter muito, que é um estudo com sérias limitações, mas o desfecho de eficácia foi a avaliação do índice cardíaco, a evolução do índice cardíaco desses pacientes usando noradrenalina e adrenalina durante 72 primeiras horas, tá? Diversas variáveis hemodinâmicas foram coletadas e diversos dados laboratoriais metabólicos também. Então, de maneira geral, tanto noradrenalina quanto a adrenalina, a gente conseguiu níveis pressóricos iguais praticamente, e índice cardíaco também, mas às custas, e isso a gente vai ver na segunda tabela, olha só, de níveis de lactato arterial aumentados no grupo adrenalina e do duplo produto cardíaco também aumentado no grupo adrenalina, né? Então, se eu penso que eu preciso de uma medicação no cenário de choque cardiogênico, onde, por exemplo, a depuração do lactato é importante para mim, para avaliar a perfusão, e onde eu estou querendo diminuir o consumo de oxigênio, não seria adequado iniciar de cara com adrenalina, tá? E o próximo slide, isso a gente depois pode focar em outro momento. Lembra que eu falei que esse estudo foi interrompido por um desfecho de segurança que não tinha sido pré-especificado. Um comitê independente analisou os dados e viu que no grupo adrenalina, mais pacientes desenvolveram choque cardiogênico refratário. Bem, é um estudo com várias limitações, não tem como a gente ter maiores condutas quanto a isso, mas se minha dúvida for uma dúvida mais básica, talvez me reforce a utilização da noradrenalina como primeira escolha. A gente vai só fazer uma pausa, voltar aqui na interação, nas perguntas básicas aí que você respondeu. Então, a gente viu as evidências, aí queria só que você resumisse, então, aqui, então, qual droga vasoativa? Perfeito. Então, há uma recomendação para que a primeira droga vasoativa seja um agente vasopressor, seja noradrenalina, e após o restabelecimento de níveis pressóricos em torno de 65 de PAM, se permanecer com parâmetros de perfusão tecidual, talvez iniciar a dobutamina. Então, a combinação seria noradrenalina e dobutamina. Perfeito. Segundo quadro, então, se usaria algum outro dispositivo mecânico de assistência? Eu não usaria BIA de forma rotineira, acho que caiu por terra, o paciente não teve complicação mecânica, mas a gente vai falar um pouco mais disso no decorrer do caso, tá? Então, a princípio, o BIA eu não usaria, e nesse estágio ainda do caso, eu não indicaria outro dispositivo agora.
tá? Vamos ver depois a evolução do caso. Perfeito. E a da monitorização invasiva? Há poucos dados sobre isso. O que eu falo é o seguinte, eu não deixaria de ir no banheiro para implantar o catéter de artéria pulmonar. Mas, se nós estamos numa equipe experiente, que consegue analisar os dados extraídos da monitorização invasiva com melhor acurácia, um serviço que tenha todo o cuidado com infecções relacionadas a dispositivos, por que não implantar? Eu implantaria sim um dispositivo de monitorização invasiva, ou um catéter pulmonar, ou pico, enfim, um outro dispositivo sim me ajudaria. Eu não pararia a minha vida para isso. Assim, se o paciente tivesse que ir para hemodinâmica, ele iria para hemodinâmica, se tivesse que implantar a ECMO, eu implantaria a ECMO, se tivesse que ir para cirurgia, ir para cirurgia, mas eu utilizaria sim. Aqui, só fazendo uma pausa, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário, adicionar alguma coisa? E falando que não acerta ou errado. Se fosse uma prova, talvez eu errasse. Fala, Sâmia. Edu, tem uma pergunta de advogada do diabo. Mas é só para provocar mesmo. Você está lá, no mesmo caso, você ligou na hora e a gente sabe que aquela coisa de, liga na hora numa dose, quando ela chega numa dose moderada, associa uma segunda droga, mas na prática você liga, quando você vê, ela está quase com 1 micrograma, né? De 10 vai para 20, 60, 80, 100, e aí você chegou no cenário em que ela está 1 micrograma, você entraria com Dobuta? Eu já teria entrado com a Dobuta antes, tá? Eu não te falei que ia ter essa perguntinha. Só para contextualizar, assim, Edu, eu falei para ele, porque assim, a gente da intensiva sabe ali do duplo, né? Noridobuta, mas a gente fica com um medinho aí dessa potencial vasodilatação da Dobuta, e a gente acaba dando bastante adrena, quando na verdade é medular para o cardio fazer essa combinação, entendeu? Sim. A gente se choca muito na UTI por conta disso. A gente focou bem no início, é a droga inicial, tá? Sim. Realmente, depois do choque refratário, adrena, eu encostaria a Dobuta, mas não tem certo ou errado, a gente precisa de outros parâmetros para avaliar qual é a melhor droga, tá? Mas em que momento você optaria pela Dobuta? Eu estou pensando naquela beira de leito em que, assim, o doente está ali, 40 de média, você liga a droga, você já foi atrás de ver... Não, desculpa, 40 de média não. Entendeu? Eu tentaria o vasopressor mesmo. Estou pensando no cenário mais drástico. Não. Porque eu sei que a medular aí, a gente às vezes também fica naquela coisa de o choque está piorando, mas e aí, que a gente tem um time? 40 de média, você já está com 0,8 de nora, pensando... Eu associaria outro vasopressor, nesse caso. Desculpa, Sam, eu não tinha visto nisso. Com 40 de média, eu não entraria com dobutamina, mas, enfim, é variável. Então, pela literatura, precisa ter uma sistólica de 80, 90 para você entrar com a Dobuta, porque a Dobuta ela tem ação vasodilatadora. Ela aumenta a contratilidade do miocárdio, mas ela dilata a periferia e faz mais taquicardia. Então, normalmente, esses pacientes ultrachocados, eles estão taquicárdicos. Se você associa a Dobuta na hora, piora mais ainda. Ou se o paciente está chocado, você associa a Dobuta, você vai piorar o choque. Porque o mecanismo de choque cardiogênico do paciente agudo é diferente do choque cardiogênico do paciente crônico. O paciente crônico ele tem vasoconstrição. Se der uma Dobuta e der uma vasodilatada, você ajuda o coração dele. No paciente choque cardiogênico agudo, ele não tem mecanismo de compensação e vasoconstrição periférica. Então, primeiro você consegue uma cabeça de pressão para depois entrar com a Dobuta. É fácil assim, né? Falar uma beira-leite, às vezes a gente fica na dúvida mesmo. Mas é isso aí. Obrigada. Foi a Vanessa, é isso? Yes. Beleza. Posso fazer uma pergunta aí? Pode, Edu. Só para polemizar um pouco mais. Edu, você resfriaria esse paciente? Como é que é? Você resfriaria esse paciente? Hipotermia? Eu teria dúvidas, viu, Edu? Teria que pensar um pouquinho. O que você faria, Edu? Eu não resfriaria, mas eu estou perguntando aí porque o choque, a parada foi representada, foi 20 minutos assistido, foi 20 minutos assistidos, 36 anos, eu estou perguntando assim, né? Toda evidência aponta para não, mas é só um ponto de interrogação aí. Alguém tomaria outra conduta aqui que a gente acabou não discutindo? É só uma observação, Nath, porque pelo que eu não sei se eu
Seu Tossema, acho que você comentou que ele estava com BIA já, né, quando chegou na UTI. Isso. Só tem que ter um certo cuidado com a monitorização com pico, né? Isso. O débito cardíaco que ele te dá, né, pelo contorno de pulso, às vezes não é confiável quando você tem um balão intraórtico, né? Você pode até fazer a termodiluição que ele não funciona, mas o débito por contorno de pulso não vai dar muito certo, não. Não teria um débito contínuo, né? Só o da termodiluição. Perfeito. Eu tenho um detalhe, o Carlos. Fala, Carlos. Eu conheço o caso, né? O Du perguntou da hipotermia. Eu tenho um detalhe que talvez ajude a decidir, né? Esse doente, quando saiu da sala, mesmo pós-parada, há um relato do pessoal da hemodinâmica que ele atendia a ordem simples. Então, acho que eu não faria, porque era um doente que, a rigor, despertou pós-parada. Então, acho que a hipotermia perderia a indicação. Acho que manter normotermia, né? Acho que seria o principal. Perfeito. Alguém quer fazer mais alguma colocação? Então, vamos seguir aqui. Tá. Então, a gente vai retomar o caso. Lembrando só dos tempos, 2h o paciente foi admitido no setor de emergência do hospital, às 3h já estava na sala de emergência e às 5h foi admitido na UTI. Tá? Os dados iniciais, só volta um pouquinho antes, Nath. Ele estava com balão 1:1, a noradrenalina 0,4 microgramas quilo minuto, estava em ventilação mecânica, ainda não tinha sido otimizado, mais parâmetros do transporte, estava com a PIP de 6, FI de 100%, o lactato de chegada na UTI de 6,8, tá? E a creatina ainda normal, de 1, era um diabético descompensado e que não fazia uso de medicação regular. Tá? 22h, na noite do mesmo dia, o paciente já estava em choque refratário, estava com BIA 1:2, noradrenalina 0,9, adrenalina 0,7, tá? Os parâmetros ventilatórios, a gente conseguiu melhorar alguma coisa, a PIP de 6, FI de 45, lactato de 10, já cursando com disfunção renal. Durante o dia, a gente fez um ecocardiograma desse paciente, uma fração de ejeção de 27%, a cinesia média apical de todas as paredes. Ele também apresentou febre, como tinha tido relato de broncoaspiração e estava começando a degringolar da parte hemodinâmica, a gente acabou reculturando o paciente, iniciando empiricamente ceftriaxona, mas as culturas depois resultaram negativas e a gente tirou o antibiótico. No outro dia, já 24 horas, mais de 24 horas na UTI, o paciente continuava com parâmetros altos, noradrenalina 1 micrograma quilo minuto, adrenalina 0,7, dobutamina 5 microgramas, com a FI de 70%, um lactato alto de 6, creatina de 3,3, oligúrico. O paciente não só estava em choque cardiogênico, como estava em choque cardiogênico refratário e evoluindo com disfunção multiorgânica. Então, aqui refratariedade, né? Choque cardiogênico, múltiplas disfunções. Vou passar aqui só para mais uma interação. O que vocês fariam nesse momento, então? Aí é um campo livre para vocês escreverem. Só para a gente coletar alguns comentários. Isso já em qual momento, Edu? Quanto tempo depois da UTI mesmo? De admissão? Mais de 24 horas. É isso. Ligo para o coordenador. Boa. O coordenador, os dois estão aí, o Carlão e o Thiago. O Bia já estava 1:1, né, Edu? Já tinha sido colocado 1:1 novamente. Na verdade, ficou 1:1, 1:2, as primeiras 24 horas, porque a gente, ora colocava em 1:1 e piorava a hemodinâmica desse paciente. Entendi. Então, 1:2 era onde a gente tinha, às vezes, o melhor ganho, mas isso era momentâneo, ficou oscilando o tempo todo, né? Era o máximo, né? E o ganho diastólico também era muito limitado, né? Em todos os momentos, a gente nunca conseguiu um ganho diastólico bom mesmo, significativo, era um ganho diastólico pequeno. Uhum. Acho que aqui venceu o ECMO. Já entrou de novo em discussão aí a Revasc, né? Uma abordagem cirúrgica e Prisma. Posso comentar? Pode. Claro que comentar estando em casa, no conforto de casa, é bem mais fácil, né? Sem querer ser assim, o médico do seguinte, mas às vezes pegando o link de tudo que foi comentado em relação às angústias de drogas vasoativas, de suporte circulatório,
Isso, quando a gente está ali na beira-leito com o paciente, é realmente angustiante, né? Algo que eu acho que talvez possa ajudar é a gente lembrar de alguns parâmetros mais, que nos dê um raciocínio mais objetivo, assim. E nesse caso, aquela classificação de Intermex lá, quando a gente ajuda a gente a abrir um pouco o leque, né? Perfeito. Principalmente quando o tempo começa a contar contra a gente, né? E o 3 seria aquele paciente que está estável a custo de inotrópico, né? Então, geralmente, não causa tanto problema para a gente. O 2, apesar do inotrópico ali, ele está piorando a disfunção orgânica, né? Mas ainda está se segurando ali em algumas horas ali, mas nesse caso que a gente vê, me parece um Intermex 1, que é aquele paciente que já está com inotrópicos, vasopressores otimizados, mesmo assim, progressivamente piorando a disfunção orgânica, choque refratário, né? E aí talvez ajude a gente a tomar a decisão. Aí o 2 ficaria ali no BIA, mas o 1 já pensaria na ECMO VA. E até ajuda a gente na decisão também quanto ao tempo. O internet não seria algumas horas aí para decisão aí, mas é claro que assim, beira-leito é angustiante. Assim, é relativamente confortável a gente comentar de casa depois de tudo ter acontecido, né? Sem querer ser o médico do dia seguinte de forma alguma. Mas só para deixar algo mais objetivo, assim, talvez ajude a gente a raciocinar na beira-leito, né, nesse momento tão difícil, né? Perfeito. Alguma outra conduta nesse momento? Alguém quer pontuar mais alguma coisa? Pode seguir, né, Nath? Acho que tem. Vamos. Oi? Desculpa, André que está falando, o Impela é algo que pode ser colocado aí como uma opção também? O Edu vai falar um pouquinho aí para frente, né, Edu? Você quer responder agora? A gente fala depois na aplicação. Já vai vir agora na sequência, tá, André? Ok. Então, bora lá. Sim, pessoal. Choque cardiogênico refratário, se existe alguma coisa a mais para fazer, sim, existe sim, principalmente para aqueles pacientes aos quais não existe uma limitação terapêutica definida, né? Pacientes com choque cardiogênico refratário, a gente pode se valer sim do suporte circulatório mecânico temporário, tá? Para evitar a progressão da disfunção multiorgânica ou, caso esteja estabelecida essa disfunção, tentar reverter essa disfunção. Lembrando que o suporte circulatório mecânico temporário, ele não trata a doença de base. Então, o conceito que eu tenho é utilizar ele muito como ponte. Ponte para recuperação, e aí os dois casos clássicos seriam um caso de miocardite, onde eu espero que esse miocárdio melhore, então a gente pode se valer de um suporte circulatório mecânico temporário, e o outro caso clássico de ponte de recuperação seria os pacientes com síndrome coronária aguda que a gente conseguiu a reperfusão precoce. Tá? A gente espera esse momento de miocárdio mais atordoado e a gente suporta com algum dispositivo. E outra situação de ponte é ponte para terapia de destino. Normalmente são pacientes que evoluem com disfunção grave, tá? Disfunção ventricular grave, a terapia de destino pode ser um transplante cardíaco ou pode ser um outro dispositivo circulatório de longo prazo. Tá? Mas um conceito que tem ganhado força ultimamente e que mudou muito o nosso mindset é a ponte para a decisão. Nem sempre nós teremos à nossa disposição naquele momento as melhores informações prognósticas a respeito do paciente. Também nem sempre a gente vai ter uma equipe do lado. Imagina, isso aí foi acontecendo de madrugada, tudo. Uma equipe com experiência em cardiopatia grave para ver se o paciente pode ser referenciado ou não por um centro de transplante. Então, nesses pacientes, a gente ganha um tempo, só voltando um pouquinho, Nath, só para... Então, a gente pode utilizar como ponte de decisão para ganhar um tempo, para tentar melhorar esse cenário metabólico e até reprognosticar o paciente, levando em consideração o prognóstico neurológico. Lembra, esse paciente teve uma parada cardíaca de 20 minutos, né? Quando ele chegou na UTI, ele já estava atendendo a comando simples, né? Mas ainda havia dúvidas sobre o prognóstico neurológico, prognóstico das diversas lesões orgânicas e até um tempo também da gente revisitar conceitos e expectativas prévias do paciente e da família, tá? Então, aí sim pode passar. Então, foi feita a discussão com a equipe assistente, com a equipe da cirurgia cardíaca e foi indicada a ECMO, tá? Basicamente no dia posterior à chegada na UTI. A ECMO VA. Tá. A ECMO VA, ela, assim como o BIA,
e é um suporte circulatório mecânico temporário. Quando a gente pensa em suporte circulatório mecânico temporário, aqui no Brasil a gente pensa no BIA, pensa na ECMO-VA, pensa em Thunderheart, pensa em Impella, tá? E por que a gente escolheu a ECMO-VA? A ECMO-VA tem algumas vantagens. Ela pode ser implantada à beira-leito, técnica de Seldinger, nessa modalidade ECMO-VA periférica, que a gente vai citar daqui a pouquinho. Ela pode suportar tanto a circulação quanto o pulmão. Lembra que o paciente já estava evoluindo com FI mais alto, em torno de 70%, tá? Coisa que o Impella a gente não consegue fazer, e consegue dar também um suporte biventricular. E além disso, a gente tem que pensar também no nosso serviço, né, na experiência do nosso serviço. A gente no Santa Cruz já tinha uma experiência acumulada de alguns casos de ECMO, e a gente não tinha experiência com outros dispositivos, tá? Então, só lembrando, vendo esse quadro aqui, a modalidade ECMO-VA periférica, existe uma cânula de drenagem, tá? A cânula de drenagem localizada na veia femoral, ela, obviamente, drena o sangue venoso, esse sangue venoso passa por uma bomba centrífuga, e essa bomba centrífuga impulsiona para o sistema da ECMO, depois passa por uma membrana de oxigenação, onde o sangue é enriquecido com oxigênio, é extraído o gás carbônico, depois volta para a artéria femoral comum. A ECMO-VA faz parte, na verdade, de um cardápio maior, chamado suporte circulatório extracorpóreo, do qual inclui também a ECMO-VV e uma modalidade nova, que é a extração ou diálise de gás carbônico. Tá? A gente pode passar. Bem, e como é que ela reverte a disfunção multiorgânica ou impede a progressão de disfunção multiorgânica? Isso aqui é um cenário clássico da terapia intensiva. Por horas a gente tem que ver a otimização da DO2 e da VO2. A gente consegue, via ECMO, fornecer fluxos de até 8 litros por minuto e com isso, suprir todas as demandas do débito cardíaco do paciente. A gente consegue também fornecer uma quantidade adequada de oxigênio e melhorando com isso a oferta de oxigênio. Além disso, depois do implante da ECMO, a gente consegue também diminuir bastante a quantidade de drogas vasoativas, vasopressores inotrópicos, que em dose muito alta são deletérias ao paciente, tá? E também deixar o paciente em parâmetros mais protetores e ultraprotetores da ventilação mecânica. Bem, mas deve ser um suporte temporário, né? Porque complicações acontecem. Isso aqui, en passant, é um reporte da AELSO. A complicação mais comum ainda é a disfunção renal com necessidade de hemodiálise, tá? Mas as complicações que realmente alteram o prognóstico são complicações neurológicas, e aí a gente destaca tanto o AVCH quanto a isquemia cerebral. Complicações outras acontecem, inúmeras, né? Quem manejou ECMO durante a pandemia viu. Existem tragédias gregas, né? São aqueles casos que a gente tem que tirar da ECMO no mesmo instante, decanulação, embolia aérea maciça, mas a gente vai citar nos próximos slides 3 complicações que são inerentes da ECMO-VA periférica, só para citar mesmo, tá? A primeira delas, lembrando que na ECMO-VA periférica, né, a cânula de devolução, o fluxo ele volta para a aorta no sentido retrógrado. E a base desse conceito é o que vai balizar essas 3 complicações. A primeira complicação é a isquemia do membro onde está localizado a cânula de devolução, a cânula arterial. Tá? Então, a cânula arterial ela é implantada na artéria femoral comum. Durante o implante, é de bom tom colocar uma cânula menor, tá, em sentido contrário na artéria femoral superficial, justamente para garantir a isquemia desse membro. Tá? Essa é a primeira complicação inerente da ECMO-VA periférica que a gente não vê nas outras modalidades de ECMO. A segunda complicação é a síndrome de Arlequim, ou síndrome norte-sul, também chamada de síndrome de hipóxia diferencial. Aqui o conceito que a gente tem que ter é o seguinte: o fluxo pela ECMO ele chega na aorta por via retrógrada, e o fluxo do coração nativo é um fluxo anterógrado. Vai existir um ponto da aorta onde esses 2 fluxos vão ser misturados. Existe uma nuvem de mistura. É um ponto de mistura. E esse ponto, a localização desse ponto na aorta, vai depender de 2 fatores. Quanto maior for a contratilidade do coração nativo, mais distal vai ser a localização desse ponto de mistura na aorta. E quanto maior for o fluxo da ECMO, mais proximal vai ser a localização desse ponto de mistura. E qual a importância clínica disso? É que, a depender da localização desse ponto de mistura, a irrigação para o tronco superior e para o membro superior direito pode ser decorrente
quase que 100% do coração nativo, que pode levar um sangue não tão oxigenado assim. E como é que a gente faz para corrigir? A gente tem basicamente 3 maneiras. A primeira é mexer na ventilação mecânica, coisa que na ECMO VV parece um pecado a gente mexer na ventilação mecânica, na ECMO VA não, a gente pode mexer. Tá? A segunda maneira seria aumentar o fluxo da própria ECMO, mas aí a gente tem que contrabalancear o fato que esse aumento do fluxo pode aumentar a pós-carga de um ventrículo esquerdo já meia boca. Tá? E a terceira maneira de a gente corrigir a Harlequin seriam manobras mais invasivas. A gente poderia inserir uma nova cânula de devolução, formando uma modalidade híbrida VAV, uma cânula venosa de devolução, ou passar por uma ECMO central também, coisa tragédia grega. Tá? Harlequin, só lembrando, né, vem do teatro italiano, que hoje aqui no Brasil seriam os bobos da corte, né, que se vestiam com aquelas roupas coloridas. Tá? E a última complicação, é uma complicação bem grave quando acontece, é a distensão do ventrículo esquerdo. O fluxo retrógrado aumenta após carga desse ventrículo. A gente tem que ter muito cuidado com o fechamento da válvula aórtica. Situações onde a válvula aórtica fecha podem cursar com trombose das câmaras cardíacas, com trombose pulmonar, com hemorragia alveolar, com edema agudo de pulmão refratário. A gente tem algumas estratégias para aliviar esse ventrículo esquerdo. Uma delas é deixar implantado BIA. Então, muitas vezes a gente se debateu, né? Poxa, está com BIA, será que ele precisa, já que está implantado? Então, às vezes, a gente deixa o BIA implantado para justamente melhorar a ejeção do ventrículo esquerdo, tentar diminuir a pós-carga desse ventrículo. Mas em situações mais graves, não tem jeito, o paciente vai ter que ir para a descompressão cirúrgica desse ventrículo. São situações extremamente catastróficas. Vai passar? Aí pode passar também? Tá. Bem, essas, só de passagem, 3 complicações inerentes da ECMO VA para a gente ter isso guardado, tá? Que a gente não vai ver nas outras modalidades. E para a gente acabar, a ELSO, e aí focando um pouquinho no que o Rafa falou, a ELSO, ela preconiza, até para a gente reforçar a nossa decisão, a utilização de score prognósticos. E ela preconiza o SAVE Score. Tem vários dados, isso aqui a gente pode ver na internet, calculadoras e tal, mas com base no SAVE Score, a gente consegue estimar a mortalidade intra-hospitalar prevista para esse paciente, tá? Se eu não me engano, o paciente tinha um SAVE Score de menos 5, que daria uma mortalidade intra-hospitalar com a ECMO prevista de 30%. Isso não ia modificar a nossa decisão da ECMO, mas o conceito que eu quero pensar é o seguinte: esse paciente, a ECMO foi implantada com 30 horas de ventilação mecânica. Talvez se tivesse implantado com menos tempo, o SAVE Score seria maior e a mortalidade prevista também. Outra coisa, quando a gente implantou a ECMO, o paciente já estava com disfunção renal, já estava com disfunção hepática, talvez um pouco mais precoce, a gente teria uma mortalidade prevista maior. E o próximo slide, e aí a classificação Intermax que o Rafa falou. A classificação Intermax é utilizada em situação de choque cardiogênico com insuficiência cardíaca grave, né? E aponta mais ou menos, nos dá um balizador para o momento de indicar o suporte circulatório mecânico. Nós estávamos em Intermax 1 já, né? Era um choque cardiogênico grave, refratário, já em uso de inotrópico, já em uso do BIA. Então, o implante deveria ser feito em horas. Tá? E, para acabar essa parte, o último guideline da ELSO, né, de ECMO VA, agora, de agosto desse ano, que ele reforça esses 2 pontos. Talvez valha um trial de 6 horas após o choque cardiogênico, tentativa de droga vasoativa, vasopressor, inotrópico, revascularização precoce, mas após as 6 horas tentar tomar a decisão pelo implante ou não da ECMO. E sempre tentar utilizar score prognóstico, né, e ele recomenda o SAVE Score para reforçar a nossa decisão. Tá. E aqui, para acabar o caso, né, a gente já está no avançado horário, então a gente indicou a ECMO no dia 17, no dia 18 às 9 horas, só para ver os parâmetros hemodinâmicos que o paciente estava. A gente indicou a ECMO, foi implantada, claro, teve uma demora na vinda do aparelho, mas 24 horas após a indicação, olha o suporte que o paciente estava. O paciente estava com BIA 1:1, estava com Nora 1 micrograma, 1,5 micrograma, Adrena 1 micrograma e vasopressina já 0,04. E isso parece um paradoxo, mas eu implantei a ECMO e minha quantidade de droga vasoativa até aumentou.
balanço hídrico aumentado, o lactato começando a diminuir, a saturação venosa, a pré-membrana otimizada, e foi indicada a Prisma nesse contexto. Mas por que eu coloquei esse slide? É para afirmar que nas primeiras 12 a 24 horas do implante da ECMO existe uma sobrecarga volêmica, existe também uma reação inflamatória importante. Então, é um momento crucial, é para ver se o avião vai decolar. E, por vezes, o Vlamir está aqui na audiência, né? Ele manejou esse paciente quando o paciente foi implantado da ECMO. Teve que aumentar muita droga vasoativa, a gente achava que o paciente não ia sobreviver, mas isso acontece mesmo até chegar no cenário, e aí é o próximo slide, depois de 24 horas desse cenário, que a gente começa a ECMO começa a se encaixar e começa um voo de cruzeiro. No dia 19, lembra, o paciente foi admitido no dia 16, apenas com 3 dias de admissão na UTI. Tá? Já estava com BION para 4, noradrenalina já estava 0,15, adrenalina 0,1, dolbuta 10 microgramas, a AVM já estava com FI de 40%. Nesse momento, foi iniciado o desmame de sedação e foi tentada a viabilização de transferência do paciente para um centro especializado em cardiopatia grave. Tá? No outro dia, praticamente a reversão do choque, BIA 1/4, mais para manter, facilitar a ejeção, evitar a distensão do ventrículo esquerdo, apenas com dolbutamina, o paciente já estava em RAS -3, tá? Em PSV, FI de 35, lactato, que lá atrás tinha beirado a 10, já estava 0,9, a Prisma evoluindo bem com balanço negativo. E no mesmo dia à noite, a gente conseguiu transferir o paciente para um outro serviço, um serviço com mais experiência em cardiopatia avançada. Bem, e aí acaba o caso, né? A história dele no Hospital Santa Cruz parou por aqui. E aqui então, 3 conclusões minhas, 3 visões desse caso, né? A primeira é que se a gente tem aquele conceito da faculdade, né? Que no infarto o tempo é músculo, em choque cardiogênico o tempo é essencial. A gente precisa fazer um diagnóstico rápido do choque, um diagnóstico etiológico rápido, e também tentar lembrar que o mantra do choque cardiogênico pós-infarto é a reperfusão, revascularização precoce, então a gente tem que correr com isso também. O segundo ponto é que a gente, em situação de choque refratário, nós temos como equipe que pensar em ECMO, pensar no suporte circulatório, mecânico temporário que seja, mas pensar em ECMO que a gente está mais afeito. E não só a gente como equipe pensar em ECMO, como o nosso serviço, os nossos hospitais também tem que pensar em ECMO, né? O paciente com ECMO é o paciente mais grave do hospital, o gestor tem que entender isso, o laboratório tem que entender isso, e normalmente um serviço que tem ECMO, vários outros processos têm que melhorar também para que os resultados sejam melhores. E o terceiro ponto é isso. Eu pego o choque cardiogênico refratário, mas em vários outros pontos de terapia intensiva com pacientes graves, né? O cuidado multidisciplinar e multiespecialidade, a gente vai ter que dividir opiniões, compartilhar decisões com equipes, a gente vai ter que ter a equipe mesmo, multiprofissional com a gente na UTI, bem treinada e junta para melhorar os resultados de uma patologia tão grave e ainda com mortalidade bem alta. Tá bom? E aqui eu acho que eu encerro minha participação aqui no caso. Obrigada, Edu. Deixa eu só, rapidinho, só voltar aqui, um minutinho, só para responder a pergunta do André. O conteúdo é muito denso, assim, de novo, eu parabenizo o Edu, que ele fez uma revisão muito, muito grande, né? E aqui a gente chegou a colocar sobre o Impella, né? Um dos dispositivos, né, de assistência mecânica. Nath, aqui eu coloquei o Impella, porque o Impella pode ser utilizado para aliviar a distensão do ventrículo esquerdo, tá? Mas são cenários muito pontuais, né? A gente acaba apelando mesmo para deixar o BIA implantado, manter a dolbutamina, então não desmamar a dolbutamina, deixar o paciente com pressão de pulso maior e em caso de acompanhar com ecocardiograma, com VTI diário, em piora clínica, e se piorar, eventualmente encaminhar para a cirurgia de descompressão mesmo, né? Mas são casos mais graves.